do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos hoje, gente, conversar sobre 5 coisas. E para isso, então, nós vamos tomar como base, os 5 dedos da mão. São 5 elementos que são de extrema importância em nossa vida cristã e também na vida de fé. 5 coisas que compõem e que são realmente importantes na nossa vida de fé. Então, o primeiro, o polegar, ele vai simbolizar para nós, hoje, o amor. E se vocês notarem, o dedo polegar é o único que encosta em todos os outros dedos. Por isso, então, que ele representa o amor. É o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. O amor que nos motiva a viver a vida de fé, o amor que nos motiva a se envolver no trabalho do reino de Deus e também em favor do nosso próximo. Por isso, então, o dedo polegar significa aqui o amor. O dedo indicador, como o próprio nome já diz, ele indica, ele aponta. E no caso aqui, gente, em nossa reflexão, ele aponta para a missão que Deus nos dá. Diz a palavra de Deus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos, seguidores de todas as nações. Onde? No lar, no trabalho, na igreja e na sociedade em que nós vivemos. Chegamos agora, gente, no dedo médio. Ele simboliza a comunhão. Ele está no centro. Ele está no meio dos demais. E mostra, então, a importância de estarmos sempre no meio dos irmãos, em comunhão com todos aqueles que confessam a mesma fé em Cristo Jesus. A gente não consegue e a gente não pode viver a fé isolado das demais pessoas. A fé é uma coisa que Deus nos deu para ser vivida também em comunhão, em conjunto com as pessoas, de forma especial, as pessoas que professam esta fé que está no nosso coração, que arde em nosso coração. O dedo anelar, ele simboliza a aliança, o compromisso que possuímos com Deus através de Cristo Jesus e a sua igreja aqui no mundo. Como o próprio nome já diz, geralmente é o dedo em que a gente utiliza a aliança. Geralmente ela está nesse dedo aí, por isso que é chamado de dedo anelar. Em muitos, a aliança pesa e não permanece. A aliança pesa e não fica permanente. E por último, então, o dedo mínimo. O dedo mínimo, que aqui para nós significa o seguinte: nós precisamos sempre crescer. E aqui em nossa reflexão, significa o nosso crescimento na adoração e na gratidão a Deus, o nosso querido e bondoso Pai Celestial. Então isso é o que vai representar para nós aí o dedo mínimo em nossa reflexão. E agora queremos aprofundar então cada um dos dedos com
enfim, o seu significado que eu resumidamente coloquei aqui para vocês, tá? Então, gente, o polegar, como eu falei, ele simboliza o amor que vem de Deus. O amor que ensina, né, o amor que nos ensina a amar de forma verdadeira ao próprio Deus e também ao nosso próximo. Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus. E nós agora o amamos através de nossa dedicação, de nossa adoração, através da fé. Esse amor, ele também se manifesta em nossas ações em favor do próximo, realizados então com o verdadeiro amor ensinado para nós por Cristo Jesus. O nosso próximo, gente, é aquele que necessita do nosso amor, que necessita do nosso toque. Lembra que eu falei, né? É o único que toca em todos os outros dedos, né? Então o nosso próximo, ele precisa desse amor, do nosso toque, do nosso carinho, da nossa preocupação com ele. Assim como Jesus, gente, ele tocava nas pessoas, assim também nós tocamos em nosso próximo, demonstrando nosso afeto, nosso carinho e nosso amor por ele. O amor a Deus é demonstrado quando nos entregamos completamente a Ele e pedimos então forças para amar cada vez mais a Ele e também ao nosso próximo. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias então. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Através deste amor, gente, nós somos reconhecidos como seguidores de Jesus. Se de fato nós tivermos amor mútuo, amor uns para com os outros, como diz a própria palavra do nosso Deus. Portanto, gente, vamos aprender a lição do polegar, que é o amor que toca em todas as pessoas. O amor que chega a todas as pessoas. Deus nos amou primeiro, para que nós possamos então amar, não só em palavras, mas de fato e de verdade. Lembremos que a fé atua pelo amor. A fé é ativa pelo amor, com gestos, com ações, com demonstrações. E isso vale também, gente, para o nosso amor em relação a Deus. A gente ama a Deus não só por palavras. A gente demonstra que ama a Deus também por atitudes, por ações que nós fazemos, né, em resposta ao grande amor que Deus tem pela gente, ao grande amor que Deus demonstrou e demonstra para nós por meio e através do seu Filho Jesus. Então, que o nosso amor não seja só de palavras, mas seja de fato e de verdade, através de ações, de gestos que demonstrem que realmente nós amamos a Deus acima de tudo e que nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, como diz a própria palavra do nosso Deus. O indicador, ele aponta e indica para a missão, ou seja,
para a tarefa que nos é dada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem nos motiva a isso, gente, é Cristo. Jesus nos chama, convoca e convida para irmos, agirmos e ensinarmos a todo instante e a todos que possível, a todos que pudermos alcançar. Começando, sabe aonde? Em nossa casa. Começando em nosso lar. Depois, no trabalho, na igreja, na sociedade em que nós vivemos. Vizinhos, amigos, parentes. O indicador mostra e indica que essa missão que é de Deus, que essa missão ela é universal, ou seja, ela é para ser feita a todos, sem distinção, sem separação, porque Deus, afinal de contas, Ele quer de fato salvar a todos. O nosso Salvador Jesus, antes de subir aos céus, Ele falou o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a região da Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Portanto, gente, precisamos estar preparados e dispostos para tal tarefa, dizendo e afirmando aquilo que está lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para levar o teu amor para as pessoas, para compartilhar esse teu imenso amor através do teu Filho para muitas pessoas, para as pessoas que estiverem ao meu alcance. Cada um de nós, gente, pode ser sem dúvida nenhuma um instrumento de Deus para apontar o caminho do perdão e da salvação. Sem dúvida, o melhor caminho que existe para o ser humano. O melhor caminho que alguém pode trilhar na sua vida, que é esse caminho do perdão, esse caminho da salvação que Deus nos disponibilizou através de Cristo Jesus e que nós então caminhamos, trilhamos através da fé, através da confiança no Filho deste Deus. O dedo médio, aquele que está no meio de todos, que está no centro e que simboliza aqui para nós então a comunhão. A comunhão, gente, que é então o convívio e o contato que nós temos com Deus através de nossa fé, demonstrada de várias maneiras, no culto, em nossas orações, no ouvir a palavra, no ler e estudar essa palavra, no testemunhar e no amar. E também, gente, é o nosso contato com as pessoas com as quais convivemos, no trabalho, no lar, na igreja e na sociedade. Interessante que o ser humano, ele não foi criado para viver só. O ser humano, gente, ele não foi criado para viver isolado. Ele precisa do calor humano. Ele precisa da convivência
E claro, principalmente, o ser humano necessita estar em comunhão com o seu Criador e com o seu Salvador. Aliás, nós fomos criados para viver em comunhão com esse Deus. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não vivem em comunhão com esse Deus, vivem longe, vivem afastadas desse Deus. Mas nós somos criados para estar e viver em comunhão com esse Deus. A comunhão, gente, mostra algo que nós temos em comum, pois o próprio nome já diz, comunhão. E esse aspecto em comum que nós temos entre as pessoas é justamente a fé em Cristo, a fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A comunhão também demonstra que nós temos simpatia e acolhemos os irmãos na fé. Nos diz o Senhor Deus em sua palavra, e eu peço que vocês procurem novamente lá agora em Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vejam, gente, isso aqui é um ponto essencial da comunhão, de estar unido com pessoas. A gente se alegra quando o outro está alegre, quando o outro tem um motivo para a alegria. E nós também, nessa simpatia pelo outro, nós choramos junto com o outro, quando ele está chorando, quando ele está triste. A gente vive junto também esse sentimento com a pessoa. Quando ela está passando por algum tipo de dificuldade, por algum problema, pelo luto, a pessoa que está em luto, e nós então choramos junto com ele, e sentimos junto com ele essa dor que está no seu coração, pela partida de uma pessoa que lhe é querida. E isso de fato faz parte da comunhão, de estar unido a pessoas, no caso de novo, a pessoas que compartilham da mesma fé, da mesma confiança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É importante lembrar, gente, que a gente necessita da comunhão com Deus. Nós precisamos. E também da comunhão com os irmãos na fé, sentindo a proximidade, o calor, a presença dos irmãos em nossa vida. Afinal de contas, temos o mesmo objetivo. Temos um grande objetivo em comum. Qual é? Chegar à vida eterna. Chegar ao lar celestial. Ao lar maravilhoso e perfeito do nosso Deus. Dedo anelar. É interessante que o dedo anelar, como já havia dito, ele é o dedo da aliança. Portanto, do compromisso que nós temos, do compromisso com o nosso Deus. Quem porventura tem aliança, eu peço que olhe agora nesse momento aí para a sua aliança, e quem não tiver, pode olhar para mim aqui. Eu queria perguntar, vocês conseguem ver o início e o fim da aliança? Claro que não, A gente não consegue ver o início ou o final da aliança. Isso mostra, gente, que a aliança, o amor, o compromisso é eterno, é para sempre.
ou pelo menos deveria ser para sempre. A aliança de Deus com os seus filhos, ela é para sempre. A aliança de Deus para conosco, ela é eterna. Ela não termina. Ela não acaba, ela não tem prazo de validade. Tá? Eu queria convidar vocês a procurar lá na sua Bíblia Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. O amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus, ele dura para sempre. Na verdade, Deus é o amor supremo, sem início e sem fim. Deus estabeleceu um compromisso e uma aliança com o seu povo que vale eternamente, isto é, para todo o sempre. E isso Deus mesmo garante para nós, também em outro texto, que eu quero muito ler com vocês. Gênesis capítulo 9, versículos 16 e 17. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei, e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Portanto, gente, sempre que nós vemos, que nós enxergamos o arco-íris no céu, não significa apenas que não haverá mais dilúvio, mas que Deus fez uma aliança com os seus filhos e que essa aliança, ela dura para sempre. A aliança de Deus, o seu acordo, vai de geração em geração, passa de geração em geração, bem como a sua fidelidade e o seu amor. Ele quer e irá salvar a todos aqueles que reconhecem e confiam na aliança que Deus fez com a gente, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso, sempre que nós vemos no céu o arco-íris, podemos então nos lembrar da aliança que Deus fez com as pessoas, que Deus fez com o ser humano, né? E essa aliança agora por meio de Jesus, por meio do seu Filho, né? Uma aliança que é eterna e que nos garante então a salvação e o perdão do nosso Deus. E chegamos então no dedo mínimo. Ele é, como o nome já diz, o menor de todos e simboliza aqui para nós, então, gente, o nosso crescimento. O crescimento na adoração e na gratidão. Crescer na adoração a Deus e na gratidão a Ele. Nós queremos adorar, agradecer, louvar, honrar e amar sempre mais e da melhor maneira possível a esse Deus. Por isso, gente, deve ser então algo que está num processo de constante crescimento e não um processo de decréscimo. Nós precisamos crescer na adoração, na gratidão, no reconhecimento ao nosso Deus. Por isso, gente, simboliza o nosso crescimento também na fé. Nós queremos progredir
para a edificação do reino de Deus. Queremos crescer para a edificação do reino de Deus. Convido vocês agora a procurarem aí nas suas Bíblias, abram lá, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Continuar firme nas verdades que aprendeu, nas verdades da palavra do nosso Deus. A gente conhece a palavra que nos dá sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E por meio dessa palavra nós queremos nos manter, crescer na fé, crescer na adoração e na gratidão ao nosso Deus. Por isso, minha gente, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos e devemos procurar crescer na adoração, no louvor e na gratidão a Deus, no templo, na igreja e também fora dele, no nosso dia a dia. Nós não queremos adorar a Deus e agradecer a Ele de mãos vazias, mas com tudo o que somos e temos. Em nossa sociedade, gente, olha que interessante, muitas coisas giram em torno do mínimo. Salário mínimo, nota mínima para se passar de ano, lei do mínimo esforço e assim por diante. Porém, nós sabemos que é preciso muita luta, esforço, trabalho e dedicação para tudo nesta vida. O mínimo não é suficiente. Por isso também no reino de Deus é preciso esforço, crescimento e dedicação. Nós não podemos ficar no mínimo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar na nossa adoração, gratidão, conhecimento da palavra. Precisamos de fato crescer e não nos contentar com o mínimo apenas. Por isso então, minha gente, que Deus permita e nos conceda que possamos sempre crescer e amadurecer em nossa vida cristã, em nossa vida de fé, buscando, como diz a palavra, em primeiro lugar, o seu reino. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso que Deus nos abençoe nesse desafio dos 5, para que possamos então realmente viver tudo isso em nossa vida. Que Deus então abençoe essa reflexão no coração e na vida de cada um de vocês. Amém.